Na madrugada de ontem para hoje, tivemos mais uma prova, infelizmente, de que Rio de Janeiro definitivamente é um narco-estado. Uma execução, pelo menos é isso que as imagens evidenciam, ocorrida na zona oeste da cidade, no bairro da Barra da Tijuca, e entre as vítimas estava o irmão da deputada federal do PSOL de São Paulo, Sâmia Bonfim. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês tudo acerca dessa tragédia e também uma informação exclusiva diretamente da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, tá? De antemão aviso, a intenção nunca foi politizar esse crime, mas infelizmente a esquerda queimou a largada, já fez isso, então não nos resta outra alternativa senão nos defender, tá? Prova disso é esse print aí no canto da tela, já estão usando uma proximidade, que nem é tanta, né? Do local do crime com o condomínio onde o Jair Bolsonaro tem uma casa para insinuar que ele tem participação na história. É doentio isso, é patológico, é irresponsável, é uma pessoa que faz isso e as outras que compartilham esse tipo de teoria conspiratória, né, precisam de tratamento psiquiátrico, tá? É o mínimo, aliás, é o mínimo e, ao mesmo tempo, o máximo que eu posso falar para não correr o risco de receber um processo, né, porque é assim que as coisas funcionam no Brasil. Espero que a família Bolsonaro o faça e processe essas pessoas. Seguinte, pessoal, a narrativa já começou, estão dizendo que foram milicianos, né, e como criou-se esse factoide de que o Bolsonaro tem ligação com a milícia, né, eles se aproveitam disso para colocar uma suspeita, né, uma nuvem cinzenta em cima da cabeça do Bolsonaro, como fizeram durante anos em relação à morte da Marielle Franco. Quando foi comprovado que o responsável pelo assassinato, o mandante do assassinato da Marielle, era ligado ao PT, aí tudo parou. Ninguém fala mais da Marielle. Aí, né, agora, pelo jeito, eles encontraram um novo cadáver, né, para fazer esse tipo de coisa em cima. Lamento profundamente, meus pêsames aqui à família da Sâmia Bonfim, a ela também, a deputada, ao marido dela, o Glauber Braga. Ninguém está preparado para esse tipo de tragédia, eu não vou fazer julgamentos aqui a respeito da conduta de nenhum deles, isso não é o momento. Como eu disse aqui, o meu desejo nunca foi de tratar isso aqui como um evento político, mas a gente tem que fazer, tá? O meu trabalho como comunicador é esse, né? Defender a direita de acusações injustas. Milícia. Por que a esquerda tende a defender o tráfico e atacar a milícia? Primeiro, porque a gente sabe que a esquerda defende o uso de drogas. E o fornecedor das drogas é o tráfico. E eles acusam, né, atacam as milícias, porque existe, né, esse factoide aí, como eu já disse aqui, de que o Bolsonaro seria ligado a milicianos. A verdade, pessoal, primeiro, é que quem tem ligação comprovada com milicianos é uma ex-ministra do Lula, a ex-ministra do Turismo. Então, vamos lá, né? Essa é uma ligação comprovada, não é narrativa de jornal de esquerda, não. Tá? Em segundo lugar, milícia e tráfico é tudo a mesma coisa. É todo mundo vagabundo, é todo mundo criminoso e merece o mesmo tratamento. Vocês não vão ver ninguém da direita, nenhuma liderança da direita, ninguém que tenha alcance dentro da direita conservadora defendendo o miliciano. Como a esquerda defende o tráfico. Vítimas da sociedade, né? Não tem nada de errado, é um trabalho como qualquer outro. Saiu para trabalhar, saiu para vender droga, né? Aí o traficante é preso, a primeira coisa que acontece é ONG de direitos humanos mandando advogado lá para defender o vagabundo. Né? Nós não fazemos isso. Nós pregamos que são todos a mesma coisa. E querem saber o quê? São a mesma coisa. Vejam essa matéria. O tráfico e a milícia já se uniram aqui no Rio de Janeiro há muito tempo. Porque eles são realmente organizados. É o crime organizado. O crime organizado não se limita ao tráfico de drogas, não se limita ao contrabando de armas. Os milicianos fazem parte do crime organizado, da ideia do crime organizado. E estão de mãos dadas com os traficantes aqui no Rio de Janeiro com o Comando Vermelho. Para quê? Para suplantar o PCC. Né? E isso não vem de hoje não, tá? Desde 2019, tá? Essa outra matéria provando isso para vocês. Então, há pelo menos 4 anos, milícia e tráfico trabalham juntos. Tá? Então, sabe, a pessoa que tenta diferenciar isso aí, isso é uma burrice tamanha, porque as pessoas, em nome da ideologia, né, na tentativa canhestra de culpar o seu inimigo ideológico, eles estão patrocinando a falta de segurança pública
para si próprios e para suas famílias. Todo mundo, direita e esquerda, deveria lutar por segurança pública. Mas não. Eles preferem não. A milícia é diferente do tráfico. Né? O traficante é uma vítima da sociedade. E assim eles estão sempre correndo o risco, né, de serem a próxima vítima desses traficantes. Aí quando acontece, é isso, tá? Então não existe diferença entre miliciano e traficante. É tudo bandido, é tudo vagabundo, todos deveriam ser presos, e se a segurança pública aqui no Rio de Janeiro trabalhasse de maneira eficiente, se o policial aqui do Rio de Janeiro, né, tivesse segurança jurídica para exercer sua função com tranquilidade, o que não é o caso, a coisa poderia melhorar. Tá? Mas eles não têm isso. São heróis, mas não conseguem trabalhar justamente por conta disso. E de onde surgiu esse narco-estado no Rio de Janeiro? Primeiro o governo de Leonel Brizola, né, que infelizmente nossos irmãos aí do Rio Grande do Sul exportaram para cá. Né? Eu prefiro quando vocês exportam loiras bonitas, tá? Do que Leonel Brizola. E o que aconteceu? Ele basicamente proibiu a polícia de combater o tráfico. Né? Quando você começava a construir uma favela no morro aqui no Rio de Janeiro, a polícia ia lá e derrubava. O Leonel Brizola disse, não vai fazer isso. Com certeza, ele não esperava que a coisa fosse chegar a esse ponto, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. E as favelas, galera, são organismos vivos, né? Eles têm regras próprias. E chegou um momento que, enquanto o discurso dos direitos humanos suplantar a necessidade de segurança pública, é enxugar gelo. É isso que vai acontecer. E, vou dizer um negócio pra vocês, tá? Mais de 90% das pessoas que moram em favelas são pessoas de bem. Pessoas que adorariam se livrar do tráfico e das milícias. Mas não podem. E nem a polícia pode fazer nada. Durante a pandemia, o Fachin proibiu a polícia de subir os morros. O que vocês acham que aconteceu durante esse período? Quem não viu aquele vídeo dos traficantes treinando, fazendo treinamento militar dentro de uma favela? Como vocês acham que eles aprenderam aquilo ali? No YouTube? É claro que durante a pandemia, se aproveitando da ausência da polícia nos morros, eles ficaram mais fortes. Treinaram mais. Compraram mais armamentos. E o resultado a gente vê no dia a dia aqui no Rio de Janeiro. Um caos, né, que basicamente é permanente. Mas tem temporadas. Tem épocas que a coisa fica pior. O normal é estar sempre ruim. Mas tem, de tempos em tempos, tem uns picos de violência. A gente está vivendo um agora nesse momento. Alívios. Pan-Americano, Olimpíadas, Copa do Mundo, intervenção federal que a gente teve aqui durante o governo do Temer, sob a liderança do Braga Neto. Fora isso, é sempre crime lá em cima. E agora a gente está tendo realmente uma piora, né, impressionante. Impressionante em 2023. Tá? Então, galera, o cenário, no geral, é esse. O Rio de Janeiro é um narco-estado. A única maneira que a gente tem de corrigir isso aqui é através de uma política de tolerância zero, como a gente teve através do Rudy Giuliani em Nova York. Nova York era um lixo, era uma cidade lixo. Você não conseguia caminhar em Nova York. Eu lembro da primeira vez que eu fui em Nova York, você não conseguia caminhar na calçada de tanto morador de rua que tinha. Você não podia dobrar a esquina. A iluminação da cidade era uma coisa impressionante de ruim. Em um mandato, o cara conseguiu corrigir grande parte desses problemas. Aí depois os democratas voltam e destroem tudo. É sempre assim nos Estados Unidos. Tá cheio de problema? Joga o vermelho, os republicanos. Aí quando corrige, dá de volta para os azuis, para os democratas. E por aí a gente vai, tá? Flávio Dino, um dos primeiros a politizar, né? Disse que tem relação com a atividade parlamentar do Glauber Braga, marido da Sâmia, e com a atividade da própria Sâmia Bonfim, tá? Apressado, queima a largada, tenta jogar a culpa na direita como sempre, vai fazer essa associação com milicianos, é sempre assim, o Flávio Dino é um irresponsável, tá? Agora, ele esquece de dizer que ele esperou muito tempo para tomar alguma atitude para corrigir o problema aqui no Rio de Janeiro, assim como na Bahia. Quando resolveu acionar a Força Nacional para vir para cá, o Ministério Público Federal proibiu o Flávio Dino de fazer isso. Então, se o atual ministro da Justiça tivesse tomado essa atitude lá atrás, né, assim que assumiu, porque como eu disse aqui, é contínuo o problema aqui no Rio de Janeiro, e piorou muito em 2023, ele talvez tivesse conseguido superar esse questionamento do Ministério Público Federal
A Força Nacional já estaria aqui no Rio de Janeiro, as Forças Armadas estariam aqui e o irmão da Sâmia Bonfim estaria vivo, assim como os outros 2 médicos. E o quarto médico não estaria ferido na UTI entre a vida e a morte. Então vocês veem aí a situação, tá? Agora, para encerrar a informação que eu tenho aqui, exclusiva, diretamente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ed, você vive criticando aí a mídia porque eles ficam inventando fonte fantasma, né? Fonte fantasma para cá, fonte fantasma para lá, sigilo, né, de imprensa e tal. O que vocês preferem? Que eu não diga o que eu sei para não parecer contraditório? Ou vocês preferem confiar em mim que eu sou diferente da imprensa podre que existe no Brasil? Eu vou dar informação de toda maneira, tá? Amigo pessoal meu, que trabalha na Polícia Civil, disse que a linha investigativa principal é dívida, tá? Dívida. Muito provavelmente dívida de jogo. E o alvo não era o irmão da Sâmia Bonfim, tá? Ele teria sido efeito colateral. Não me venham aqui dizer que não foi execução, porque foi execução. Os caras desceram do carro, foram direto na mesa onde os 4 estavam, fizeram os disparos e foram embora sem levar nada. Se isso não é execução, só lamento. A pessoa que diz que não é, tá maluca. E, de acordo com essa informação que me veio diretamente da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, um deles tinha um problema com dívida. Ele não soube me informar ainda se a dívida era de um deles ou de uma pessoa ligada a um deles. Tá? Isso aí a gente vai descobrir em breve. Primeiro, se isso realmente vai se confirmar, né? E se for o caso, quem são essas pessoas, quem era o alvo, se era um dos 4, se era alguém ligado, quem era alguém, né, ligado a um dos 4. E o que a gente espera, pessoal, é que a polícia possa trabalhar, apurar responsabilidades, prender as pessoas que cometeram esse crime e assim a gente desvende logo esse mistério e acabe com essa politização horrorosa, podre, que a esquerda, né, não é nem tentar, né, já conseguiu emplacar aí. É triste você ver isso. Então, mais uma vez, minha solidariedade aqui à Sâmia, à família dela, às famílias das outras vítimas. Isso precisa parar e que isso seja, finalmente, o início de uma discussão mais séria na sociedade. Que a esquerda entenda que a segurança das pessoas, inclusive deles mesmos, vale muito mais do que narrativas, ideologias e, né, demagogia. Um forte abraço, a gente se vê por aí.